uma família que tem relação histórica com matadores, torturadores e milicianos no Rio de Janeiro. Agora vim querer falar da família Bolsonaro. Ora, preste atenção, deixe de ser sem vergonha. Você nunca vai ter moral para falar da família. Inacreditável. O que era para ser apenas uma reunião virou um verdadeiro campo de batalha política. Um deputado fez duras acusações contra a família Bolsonaro, mas acabou enfrentando uma resposta à altura diante de todos. O clima ficou tenso, os ânimos explodiram e a sessão virou assunto nas redes sociais. Veja agora o que aconteceu e tire suas próprias conclusões. Rio de enfrentamento ao crime organizado. O crime organizado que tanto maltrata, massacra a nossa gente todos os dias. Não pode ser romantizado, nem idealizado, e nós precisamos combatê-lo com inteligência e com eficiência. Eu venho cumprindo aqui um papel didático, pedagógico e de memória para demonstrar que membros da família Bolsonaro, no Rio de Janeiro, têm relação histórica, orgânica e próxima com o crime organizado. E as milícias também se constituem, no nosso entendimento, uma forma de crime organizado, assim como o Comando Vermelho, assim como o PCC, assim como estas organizações criminosas. Existe um histórico da família Bolsonaro de homenagens formais a matadores, profissionais que matam por encomenda e milicianos. Além das homenagens, por exemplo, que Flávio Bolsonaro fez durante muitos anos ao Adriano da Nóbrega, conhecido líder do Escritório do Crime, um grupo de matadores na zona oeste do Rio de Janeiro, podemos citar como referência a nomeação de familiares do Adriano da Nóbrega no gabinete do Flávio Bolsonaro, ou podemos fazer referência a falas públicas, tanto do Flávio Bolsonaro quanto do Jair Bolsonaro, homenageando publicamente essas figuras e defendendo as milícias. E o ponto central que eu quero chamar a atenção é que as milícias, assim como as facções do tráfico, são organizações criminosas e precisam receber o devido e inteligente enfrentamento do Estado. Dito isso, a classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas, depois de uma visita do Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, me chama a atenção. Primeira pergunta que eu faço para o exercício de um bom debate. Se classificar estas facções como terroristas é algo eficiente para o enfrentamento delas, por que de 2019 a 2022, Jair Bolsonaro, quando era presidente da República, não classificou estas organizações como terroristas? É uma pergunta. A pergunta que eu honestamente faço é: por que não fez? Eu quero chamar a atenção para uma segunda pergunta. Por que esse lobby da extrema-direita nos Estados Unidos agora, quando esteve na presidência, não fez, mas faz esse lobby agora? Por que esse mesmo argumento não se aplica às milícias? É uma outra pergunta que eu coloco com muita honestidade. PCC, sim. Comando Vermelho, sim. Milícia, não. Por quê? Agora me chama a atenção o seguinte. A classificação do PCC e do Comando Vermelho como terrorista ajuda no enfrentamento a estas facções? É uma pergunta que eu também coloco. Na minha compreensão, chamar os Estados Unidos para isso, em primeiro lugar, fragiliza a nossa soberania nacional. Em segundo lugar, aquilo que hoje seria tratado pela Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, passa a ser tratado pela CIA. E agora, numa lógica de inteligência de guerra e segredo de guerra, abrindo espaço para sanções econômicas, abrindo espaço para ações militares dos Estados Unidos no Brasil. Isso me chama a atenção. Esse lobby da extrema-direita, que não debate segurança pública com consequência, inteligência, planejamento, joga para a torcida, entrega para os Estados Unidos. E é muito curioso que esse lobby nos Estados Unidos acontece quando Flávio Bolsonaro aparece entranhado num esquema de corrupção com o Banco Master. Sem conseguir dizer a verdade, de repente aparece nos Estados Unidos para desviar o foco, sair daquilo que estava sendo colocado e está sendo colocado todos os dias, e para uma medida que, sinceramente, é ineficiente para o combate que nós precisamos fazer ao crime organizado no nosso país. O que estão fazendo é jogar para o alto, fugir do foco da corrupção, entregar a soberania do país para os Estados Unidos e não combater com eficiência o crime organizado. E insisto,
uma família que tem relação histórica com matadores, torturadores e milicianos no Rio de Janeiro. O tempo, senhor presidente, do colega. Senhor presidente, não tinha terminado ainda não, estavam nos meus últimos segundos. Para concluir, Não, eu já concluí, só quero chamar a atenção de um fato, que quando eu estava concluindo e fui interrompido, não havia acabado ainda, só isso. Foi mentira do deputado, só isso. Por que Jair Bolsonaro não classificou as facções criminosas como organizações terroristas? Acho que tudo tem um tempo na vida, né? Por exemplo, por que Lula não isentou quem ganha até 5 mil do imposto de renda nos outros mandatos? Por que o governo Lula não trabalhou pelo fim da escala 6x1 e outros mandatos, deixando para fazer a meses da eleição? Então tudo tem um tempo. Se fosse para fazer tudo em um único mandato, mas vai atrapalhar o compartilhamento de informações, vai atrapalhar não sei o quê, tá? E tá dando certo o que tá acontecendo? As facções criminosas em 20 anos tomaram uma proporção gigante. Olha o tamanho do PCC, olha o tamanho do PCC sendo combatido da maneira que o nosso amigo pastor tá falando que é o correto, que é o certo, que não vai, que vai atrapalhar. Atrapalhar o quê? Atrapalhar o que já não vale nada? E eu não tô falando em demérito das nossas polícias que têm feito o enfrentamento. Eu tô falando questão financeira, de logística internacional, onde esse dinheiro é lavado. E uma frase que eu vi na internet aqui, fiz uma pequena adaptação e vou falar aqui, ó, em alto e bom tom. Soberania é sair à rua sem ser assaltado, entrar em qualquer lugar sem ser metralhado. O resto é narrativa para defender bandido. Pronto, força e honra. Eu ouvi atentamente o pastor, que eu até gostaria de saber de que seita é. Porque certamente pastor evangélico e do bem não deve ser. Cristão, com certeza, muito menos. Até porque a gente vê este deputado várias vezes defendendo aqui aborto, defender liberação de drogas, defender que os bandidos que são mortos na favela pela polícia são coitadinhos, são pessoas de bem, são estudantes, trabalhador, defender que o pai possa fazer sexo com o filho, a mãe com o filho e assim vai, porque é a família moderna. É esse tipo de pastor, deputado que acabou de falar ainda há pouco aqui. Agora vim querer falar da família Bolsonaro. Ora, preste atenção, deixe de ser sem vergonha, vai criar narrativa para fazer lobby dentro de internet em outro lugar. Você nunca vai ter moral para falar da família Bolsonaro. Você vem falar que Bolsonaro faz parte de milícia, faz parte de facções criminosas. É o teu governo que defende, é o teu governo que tem bandido de estimação. Ou tu não ouviu o Lula falar dos nossos bandidos? Você não ouviu isso? Você tem que se ligar, cara. Você tem que ver que é o teu governo que defende bandido, é o teu governo que defende facções criminosas, é o teu governo que que quem mandou matar Marielle não foi Bolsonaro, que vocês durante anos colocaram na costa do Bolsonaro e depois descobriram que foi vocês mesmo que mataram. E sabe o que vocês fizeram? Vocês enfiaram a língua, sabe aonde? Lá onde tu pensou mesmo, rapaz. Foi lá onde tu pensou e tu vem falar de Bolsonaro. Ora, se manca, meu irmão. Quando você falar de Bolsonaro, você tem que lavar sua boca. Vá se confessar, já que você é um pastor. Vá numa igreja católica também. Procure um padre, se confesse. Padre, eu pequei, eu menti lá na Câmara, em plenário, falando que os bolsonaros aqui não prestam, que o Lula é gente boa, que eu não defendo droga, que eu não defendo isso e aquilo. Vá fazer isso, amigo, porque você está longe de ser um parlamentar do bem. Obrigado, senhor presidente. Quero subscrever essa fala. Quando falta inteligência para fazer um bom debate, surge a demanda da ofensa. Várias mentiras a meu respeito sobre coisas que penso, coisas que creio, ofensa à minha fé, sendo que eu fiz um debate revelando a relação histórica da família Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro. Depois eu fiz perguntas e reflexões sobre esta relação. Também falei sobre a importância do combate ao crime organizado, em nenhum momento defendi bandidagem. E não citei nenhum parlamentar. É o tempo da bancada negra. 3 minutos, o tempo que foi dado ao pastor Henrique. Eu não sei se chegou... Pode continuar. Eu quero a bancada dos carecas. É bom poder falar coisas idiotas e ter o riso de pessoas que não levam a sério a situação do nosso povo. O deputado agora acabou de comparar a situação dos carecas com a situação do povo negro no Brasil, que foi escravizado durante 4 séculos. Mas nada disso me surpreende. Porque eu já venho falando há muito tempo que a diferença entre nós não é só sobre visão de mundo, é de caráter. Eu posso atacar as suas ideias, delegado Éder Mauro, sem ofender a sua vida, sem mentir sobre você, sem zombar de você, mas você não consegue debater assim comigo.
Não sei se por falta de inteligência ou por ausência de caráter. Lacra com frases de efeito e mentirosas, distorcendo a minha fala. Isso é absolutamente baixo. Em nenhum momento eu me referi a Vossa Excelência. Eu fiz um debate sobre concepção de crime organizado. Fiz denúncias importantes à família Bolsonaro e posso sustentá-las em qualquer lugar. E Vossa Excelência gastou metade ou mais da metade do seu tempo para me atacar. Vossa Excelência acorda com ódio, dá bom dia com ódio, dorme com ódio e encontra um coleguinha de solidariedade masculina tóxica para rir de Vossa Excelência. Eu não vou me rebaixar e olho nos seus olhos. Eu não vou usar as suas armas para atacar as suas ideias, porque eu me tornaria igual a Vossa Excelência e teria vergonha de mim. Eu vou repetir. Eu não vou usar as suas armas para atacar as suas ideias, porque eu me tornaria igual a você e então teria vergonha de mim. Ser cristão, quem é Vossa Excelência para julgar a minha fé? E eu sou capaz de dizer que o Cristo que me ama e morreu por mim, sinceramente, te ama e morreu por você. Com certeza. O seu ódio é o seu fardo. Eu não vou carregá-lo comigo. Eu acho as suas ideias péssimas para o mundo. Eu acho o seu caráter rebaixado. Eu me sinto mal debatendo com Vossa Excelência, porque sequer é um debate. Vossa Excelência poderia apresentar uma visão, eu outra. Isso seria democrático. Mas não consegue, está nervoso, está inquieto. Disse aqui, passando na minha frente, que só não gritou mais por causa da voz, porque depende do grito. O que é ser cristão? É ser matador? O que é ser cristão? É ter conchavo com crime organizado? O que é ser cristão? Fala para mim o que é ser cristão. Eu só quero agir com sinceridade de coração, defender as minhas ideias com integridade, amar o próximo, partilhar o pão, promover a paz. Eu sou discípulo de alguém que foi torturado e quando estava sob tortura não desejou a morte para os seus torturadores. Eu vou procurar ser fiel a esse alguém. Então, delegado Éder Mauro, nem precisei levar o meu tom de voz. Se eu fizer como Vossa Excelência, como Vossas Excelências, me tornaria igual e teria vergonha de mim. Vou continuar defendendo as minhas ideias, com a força do meu argumento. De vez em quando posso até levar o tom de voz, é normal, a gente fica entusiasmado. Mas me rebaixar a esse lugar, jamais. Isso, baboseilharada danada, sei lá. É triste, é lamentável, é decadente, é vazio. Zerou. Grita, vai. Zerou, Resta senhor presidente. O grito. Senhor presidente, Para concluir. obrigado pela paciência. Peço, o delegado que falou antes de mim fez acusações gravíssimas sobre coisas que eu penso. Represente. E daí eu pediria, não, nem precisa. Não precisa. Para Para concluir, concluir, Excelência. eu só pediria, senhor presidente, dentro do possível, numa condução de presidência, que isso não fosse registrado em ata, que de repente houvesse ali, olha, se atenha ao debate. Eu nem citei o deputado, eu não faço questão, é um pouco irrelevante para mim. Mas eu só pediria que na condução da presidência, esse tipo de fala violenta fosse impedida em favor do bom debate. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Éder Mauro por ter sido citado por Mas, 3 presidente, minutos. ele atacou os Bolsonaro que não estão nem aqui, não faz parte do debate também, aí. Senhor presidente, 3 minutos. eu vou me ater no mesmo tom de voz que o pastor, para que ele sinta. O senhor já vai, pastor? O senhor poderia ouvir. Vazou. Deveria ouvir, porque eu não vou realmente descer ao tamanho do seu caráter. Porque é você, comunista, que prega nesta casa exatamente até que crianças trans existem. Aí vem falar de debate porque não citou meu nome. Você não precisa citar o meu nome para que eu possa discutir ideia com você. Você estava falando da família Bolsonaro e cabe a mim aqui, que conheço a família Bolsonaro, em defendê-la. Como cabe a mim defender também tudo o que é feito nesta casa aqui de positivo para a população brasileira. Coisa que o teu governo e os deputados que compõem a tua bancada não façam. Falar da questão cristã, nunca, eu tenho certeza absoluta que se for consultar, eu queria até poder saber onde é a igreja cristã que você frequenta, ou que ministra algum culto para as pessoas, para que eu possa entender exatamente o que é que você prega a essas pessoas. Se você prega uma família moderna, onde existe casais que não só o homem e a mulher, onde o pai possa realmente fazer sexo com a filha, se é isso que você prega para lá, onde liberação de droga faz bem para a família, não destrói a família, se é isso que você prega com cristão, porque aqui nesta casa é o que vocês defendem. Ou eu estou mentindo? Eu frequento essas comissões, direitos humanos principalmente, várias vezes e vejo esse tipo de projeto. Lá tem um projeto 3369 do senhor Orlando Silva, que quer legalizar que o pai
possa fazer sexo com a filha, possa casar se quiser com a filha. E isso é correto, mas é o que o governo dele, é que o povo dele prega. E vem falar de caráter e de cristianismo. Pelo amor de Deus, Paulo, não se pode aceitar um tipo desse. Ainda é covarde, porque ele joga a pedra e corre. Na minha época não era assim. A gente jogava a pedra e ia para cima. Agora, ele querer que eu fale num tom macio, como ele fala, melancoso, mas destruidor, não. O meu tom pode até altear, senhor presidente, mas é pelo que é correto, é pelo que é verdadeiro, é pelo que é certo. Eu não vou nunca altear a minha voz se não for para defender família, se não for para defender o bem. Tenha certeza disso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o sargento Faú por 3 minutos. Presidente, só para... Ele citou o capitão da Polícia Militar, Adriano da Nóbrega, que foi homenageado por Flávio Bolsonaro. Só para esclarecer aqui a questão de tempo, quando esse oficial, que tinha uma trajetória de enfrentamento ao crime, matou muitos criminosos em ocorrências legítimas do Estado, e foi homenageado pelo então deputado Flávio Bolsonaro. Elogios esses que já fiz a muitos policiais militares por enfrentamento, por apreensões de drogas. Se posteriormente existem alguns indícios, algumas falas de que o Adriano da Nóbrega, hoje falecido, teria cometido alguns crimes posteriormente, é bom que as pessoas saibam que quando o Adriano da Nóbrega foi homenageado, ele foi homenageado pela sua trajetória de combate ao crime, de enfrentamento e de morte a criminosos em ações legítimas do Estado. Então eu posso elogiar um policial militar que tem uma conduta ilibada, e após aquele elogio, esse policial cometeu um crime. Não estou elogiando um criminoso, estou elogiando aquela pessoa por aquela atitude até então, que eu aprendi desde pequeno, que a pessoa é ruim ou boa até a hora que quer, Demauro. A pessoa é boa ou ruim até a hora que quer. Eu conheço pessoas que puxaram cadeia dentro de presídios federais, sofreram, comeram o pão que o diabo amassou, o Estado não passou a mão na cabeça, hoje são pessoas dignas. Hoje são pessoas que viram que aquilo não era para eles. E conheço pessoas que tiveram uma trajetória boa até os 60 anos de idade e com 60 anos estupraram a criança. Então nós não podemos mensurar um cara que foi homenageado quando tinha uma trajetória com o final da sua trajetória. E o pastor faz questão de todas as vezes citar essas homenagens e essa contratação de parentes de Adriano da Nóbrega. Primeiro, os parentes de Adriano da Nóbrega que foram contratados por Flávio Bolsonaro são criminosos? Não são criminosos. Não são criminosos. Então, porque tem um sobrenome, tem um parentesco, está fadado a ser responsabilizado pelo que o seu parente fez para o resto de suas existências. Não posso ser contratado por o gabinete de um deputado porque um antepassado meu lá atrás foi criminoso. Isso é um absurdo. Muito